Olá, hoje vamos falar do artigo Comunidade de Aprendizagem e Educação Escolar. É um texto de César Cole, disponível na Fundação Mário Covas, naquele site CR Mário Covas, o centro de referência. E nós vamos falar dessas comunidades de aprendizagem, mas primeiro nós precisamos saber um pouco de César Cole. Quem é César Cole? O que ele tem a ver com a educação atual? César Cole, né, é espanhol, ou pelo menos vive na Espanha, é professor de Psicologia Evolutiva e da Educação na Faculdade de Psicologia da Universidade de Barcelona. Ele foi um dos principais coordenadores da reforma educacional espanhola e consultor do Ministério da Educação e Cultura na elaboração dos parâmetros curriculares nacionais do Brasil, e nisso ele participou como assessor técnico. A principal ideia dele é que a preparação de um currículo precisa satisfazer todos os níveis da escola. O que importa é que o aluno efetivamente aprende, que o aluno, o que ele sabe, o que ele adquire, e não o conteúdo transmitido pelo professor. E o César Cole, ele foi influenciador na construção dos PCN e influenciou toda a nossa geração de educadores aqui, porque os PCN foram construídos ao longo da década de 1990. Então percebem aí como fica esse ideal, que temos hoje da criança aprender no seu ritmo, de nos adequarmos aí à aprendizagem da criança. Essa influência aí de Cole e outros pensadores, como Perrineau, por exemplo, na sua pedagogia diferenciada. Mas o assunto hoje são as comunidades de aprendizagem. O que a gente deve levar em conta quando nós pensamos nas comunidades de aprendizagem? Primeiro, os acontecimentos sociais do final do último quarto de século, ou seja, de 1975 ao ano 2000, levaram a instituição educativa a uma crise da escola. Na escola tradicional, aí por 400, 500 anos, de repente eu tenho um processo de abertura política, fim da ditadura, livros antes proibidos, como Vygotsky, a literatura de Piaget, vem revolucionar esse movimento da escola, instituição escolar. E por conta disso, de tantas mudanças bruscas, houve um padecimento dos profissionais da escola. Muitos professores estão desorientados sobre seu papel. Antes tinham poder absoluto, hoje se sentem desprestigiados. Então, há toda uma crise. A escola não é mais o que era há alguns anos e nem pode ser. Nem os professores têm o mesmo papel. E é um pouco disso que o César vem falar, que as funções mudaram. Portanto, é preciso mudar também a forma de trabalhar. E tudo isso muito suscita a busca de alternativas à escolarização democrática de toda a população. O que ele fala de mudança na organização da escola? É preciso transformar a escola em uma comunidade de aprendizagem. Isso implica uma importante mudança nas relações de poder da escola. Olha, já falamos um pouco dessa questão do poder do professor, que era absoluto, podia pôr de castigo, podia puxar a orelha, Estava fazendo justiça e pronto, E hoje tem que se pautar pelo diálogo, colocar sua autoridade de outra maneira. Da mesma forma, o diretor de escola, antes absoluto, agora existe um processo de gestão democrática, em que a comunidade participa dos processos decisivos. E nesse ponto é imprescindível a mudança na organização da escola, já que essa escola está subordinada aos objetivos e às tarefas propostas para todos. Então a organização, a partir de agora, está subordinada às prioridades definidas pela comunidade. Pais, professores, gestores, alunos, funcionários técnico-administrativos. E quais as mudanças na organização da escola? Primeiro, é necessário que tenha uma organização escolar não estática e participativa.
que possibilite uma melhor aprendizagem e que rompa com o isolamento dos professores, com a estrutura das salas de aula fechadas, não só fechadas à tranca, mas fechadas no sentido de não se abrirem para outras informações e possibilidades. Então, além disso, a liderança escolar ela deve ser compartilhada mediante o convívio com os iguais, né? Crianças, outros pais, professores, né? Esses iguais em categoria. Isso implica atribuir um novo papel ao conselho escolar, à equipe de direção, que é muito importante, já que essa equipe facilita as reuniões, informa, favorece a comunicação, valoriza o trabalho, delega funções e tem um papel chave no desenvolvimento da comunidade, né, como um todo, sobretudo como uma estimuladora e dinamizadora das medidas de transformação adotadas. Ou seja, a comunidade toda opina, mas é a gestão que agiliza para que as coisas aconteçam, né? Então, as comissões escolares, que a gente falou dos vários grupos aí dentro da escola, né, de pais, professores, gestores, funcionários e alunos, que passaram a ser mistas, né, comunidade e professores. Essas comissões comandarão a vida da escola, por exemplo, comissão gestora, comissão de tecnologias, relações externas, de organização ou de estratégias pedagógicas, ou outras, né, como de refeitório, curricular, ou as que a escola decidir. Porque a escola, as comissões aqui escolares estão a serviço do desenvolvimento da escola. E como que se entende as salas de aula como comunidades de aprendizagem? Olha, a partir disso muda-se a metodologia didática. Entram mais pessoas na sala de aula, no sentido assim, de fazer parte do processo educativo. Todos os professores são mestres de todos, porque não se ensina somente o aluno, mas toda a comunidade. Trabalha-se com aprendizagem recíproca e cooperativa. Por conta disso, se amplia a noção de sala de aula, assim como as possibilidades e funções educativas desse espaço. Não se trata necessariamente de um lugar entre quatro paredes, ou seja, não só da sala de aula as quatro paredes, né? Mas de qualquer âmbito onde se estabeleça a relação educativa entre alunos e professores e entre alunos e alunos. Não é? Então, a rede social, hoje, ela faz parte da sala de aula, porque se comunicam, mostram suas atividades, seus trabalhos por meio dela. Então, não tem como se fechar. E essa reconceitualização amplia o grau de responsabilidade com o ensino. E as novas conceitualizações para a sala de aula? Como seria? Se ela não é mais o que era antes, o que ela é, então? São contextos que permitem a elaboração por parte dos indivíduos de uma cultura própria no seio do grupo, e não apenas a reprodução padronizada da cultura social acadêmica dominante. Representam instâncias relevantes para a elaboração por parte dos próprios integrantes de suas concepções e práticas de ensino e aprendizagem, a partir de tarefas realizadas, de experiências e interações vividas, criam múltiplas situações de comunicação e de uso tanto da linguagem oral escrita quanto dos diversos códigos de relação interpessoal, através dos níveis, registros e códigos dos próprios integrantes das comunidades, que são o pessoal da escola, né? Professor, aluno, pai, funcionário. Elas vão constituir um espaço significativo na tomada de consciência do indivíduo como ser social, e para a realização da aprendizagem das relações de poder, seja entre adultos e alunos ou entre iguais. O que é os iguais? Adultos e adultos, né? E alunos que não são adultos. Produzem no indivíduo oportunidades de reelaboração de imagens mais ou menos positivas sobre si mesmo e para a reinterpretação do ser social de cada um de seus componentes a partir de situações vividas. E o papel dos professores, já que se está falando tanto na comunidade. Como que é o professor nessa comunidade?
A noção de aprendizagem em que se destaca o papel ativo dos alunos em seu desenvolvimento, o apoio também ativo dos outros atores sociais na organização de certas atividades ou tarefas e a dimensão sociocultural dos contextos institucionais, das tecnologias e dos propósitos da atividade cognoscitiva, um apoio que requer uma relação de interdependência ali entre esses sujeitos educativos. E a partir dessa conceitualização, o desenvolvimento na compreensão de conceitos não é apenas um fato intelectual, mas também um objetivo social. O que mais dizer sobre o papel desses professores na sequência do trabalho didático? Então, o César Cole fala que a noção de apropriação que define o desenvolvimento como um processo dinâmico e resultante da participação ativa individual em atividades organizadas culturalmente, né? Então, isso se torna uma apropriação, um processo de ensino-aprendizagem que é da comunidade, não é do indivíduo sozinho. Não distingue entre o externo e o interno, nem em contraste com a noção de interiorização, tal como conceitualizaram as teorias conteudistas. Como a metodologia para a interação, o que acontece? Para a comunicação na resolução de problemas, no contraste de procedimentos ou na construção de conceitos e de esquemas, sejam aqueles de caráter cognoscitivo, ou seja, relativo ao conhecimento, né, à cognição, ou de caráter ético ou procedimental. E a organização do trabalho, como que ela se coloca? Ela favorece hábitos metacognoscitivos e de autoavaliação. Como estratégia para a socialização, o que se propõe? Traz implícitos determinados valores sociais de integração acadêmica, gênero, social, cultural, de cooperação, assim como a participação e o favorecimento da autonomia moral e da iniciativa dos alunos. E o que seria essa metacognição? Que ele fala tanto dessa questão de fatores metacognoscitivos. Então, o conceito de metacognição que fomos buscar no Cielo está relacionado à consciência do automonitoramento, ou seja, eu me automonitorando, eu me autoavaliando, do ato de aprender. Então, como estou indo nesse ato de aprender? É a aprendizagem sobre o processo de aprendizagem. O que é isso? É redundância? Não. É aprender. Como que eu aprendo? Então, eu vou aprender a entender como que é a minha aprendizagem. Ou a apropriação e comando dos recursos internos se relacionando com os objetos propostos. Então, que pontos de vista que eu tenho que considerar nessas comunidades de aprendizagem? O social, ou seja, o impacto social que tem a realização dessas comunidades, o acadêmico, ou seja, o que realmente eu aprendo, a transformação que ocorre em mim através da minha participação na comunidade de aprendizagem e a influência de tudo isso para a minha formação.